A equipe Red Bull se tornou, em 20 anos dentro da Fórmula 1, uma das maiores equipes de toda a história do automobilismo, dentro, obviamente, do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que é contado desde 1950 oficialmente, né? Que a Fórmula 1, não com esse nome, mas o Campeonato de Fórmula já existia anteriormente, e lá em 24 e 25 a primeira campeã foi a Alfa Romeo, e depois, quando virou oficial, em 50 e 51, a Alfa Romeo também acabou sendo campeã, mas título de construtores começou a valer somente em 1958 com a Vanwall. Mas a Red Bull, ela, em pouco tempo de automobilismo, acabou se tornando uma das principais equipes. E são várias as razões, mas a gente vai ver mais nesse vídeo que você acompanha agora. Não se esqueça, deixe seu like e assine o canal para você poder receber avisos assim que a gente colocar novos vídeos. Bom, e a gente começa, claro, falando do atual campeão mundial da Fórmula 1, ou tetracampeão mundial, Max Verstappen, filho do Jos Verstappen, que foi piloto de Fórmula 1, mas foi piloto sem muita expressão, era rápido, mas batedor. O Max, ele conquistou o quarto título ano passado, ele já tem 63 vitórias na Fórmula 1, ele tem 40 pole positions, ele tem 113 pódios, ele tem 13 hat-tricks, ou seja, largar na pole, vencer e fazer a volta mais rápida, e ele tem 5 grandes slams, ou grande chelem, como se chamava antigamente, que você faz a pole, você vence, volta mais rápida, mas você lidera todas as voltas de uma corrida. Veja como os números do Max são expressivos, né? Lembrando ainda que o Max tem uma semelhança com o Ayrton Senna, que é a incrível capacidade que ele tem de ser mais rápido do que os outros na chuva ou em condições difíceis. Principalmente quando a pista está mudando de seco para molhado, de molhado para seco, o Max ele se adapta muito rápido a isso, né? Ele consegue achar um jeito de pilotar o carro em que ele põe, que nem aconteceu aqui no Grande Prêmio do Brasil, quando ele pegou a pista molhando, né? Ele era 1 segundo mais rápido do que o segundo piloto mais rápido, mas na maioria ele tinha mais de 2 segundos de diferença. Realmente muito específica a capacidade dele, como era a do Ayrton Senna, de nestas condições difíceis andar forte. Ele também lembra o Senna andando forte com o pneu desgastado. Ele consegue andar dar o máximo de velocidade por um pneu que já não está naquela condição muito boa. E ele é matador de companheiro de equipe, né? Porque, como explicou o Alex Albon outro dia, o Max gosta de um carro que eles chamam de front-end. É um carro que a frente ela é no limite da aderência. Se você forçar um pouquinho mais, a traseira escapa. Só que ele consegue antecipar as coisas, né? Ele faz o carro obedecer o que ele quer e não deixa o carro escapar. E quando escapa, ele corrige. E os companheiros de equipe têm muita dificuldade de acompanhá-lo nessas condições. E é por isso que a gente vê piloto entrando e saindo na Red Bull, porque vai andar do lado do Max, Ricciardo, Gasly, Albon, Lawson, Pérez, e agora vamos ver o Tsunoda, né? Vamos ver o que o Tsunoda vai aprontar, né? Quem sabe ele faz um bom par com o Max, né? Mas o Max é excepcional e é responsável por todo esse monte de resultados positivos que a Red Bull tem. Segue então para o Sebastian Vettel, também tetracampeão pela Red Bull, outro que é cria da patrocinadora austríaca, né? Ele começou lá na Fórmula BMW na Alemanha, foi campeão e aí foi subindo e se destacando no automobilismo, ganhou uma chance na BMW, na Fórmula 1, na Sauber BMW, e depois vai para Toro Rosso, onde ele consegue aquela vitória simplesmente espetacular na chuva em Monza, faz a pole position e ganha a corrida de uma maneira surpreendente, porque ninguém esperava que uma Toro Rosso fosse ganhar a corrida, embora a Toro Rosso na época andasse entre os 6, 8 primeiros. Ele e o Sebastian Bourdais, outro excepcional piloto, mas o Vettel realmente ali mostrou, opa, ó gente, estou aqui e sou muito bom.
e tal qual o Verstappen anda muito na chuva, andava muito na chuva na Red Bull, ganhou 38 corridas pela Red Bull, 57 pole positions, 122 pódios, 8 hat-tricks e 4 Grand Slams. Acabou saindo da Red Bull para ir para a Ferrari, realizar o sonho e tal, mas tal qual o Fernando Alonso, na Ferrari não deu certo. Parece que, eu diria que naquela prova na Alemanha, que ele liderava com a Ferrari na chuva, no chove e seca, que ele se perde na entrada do estádio, no miolo, e bate ali, parece que a autoestima dele ou a autoconfiança dele caiu muito e dali para frente ele enfrentou muitos problemas. Mas na Red Bull era excepcional, ganhou provas incríveis, teve belas disputas com o Mark Webber, inclusive algumas que o Webber brigou com o Red Bull porque existia uma ordem de equipe, o Vettel não obedeceu, tal qual o Verstappen e o Ricciardo, que o Verstappen também não obedeceu. Mas acho que é coisa do cara que é campeão e não quer, não adianta, não quer. Vem com essa história de eu ser segundinho ou que não deixa o cara, vou deixar o cara passar. Não, não vou, eu vou brigar e acabou. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas é a opção deles dois, né? E os dois têm 4 títulos cada um, acho que isso significa alguma coisa. Vettel, uma das feras que pilotou pela Red Bull, formação da própria Red Bull. O australiano Mark Webber era um que, na época, quando ele chega na Fórmula 1, quem vinha acompanhando a carreira falava: não, o Webber não vai fazer grande coisa na Fórmula 1, não, porque ele não tem cara de que vai ser campeão e tal. Mas ele realmente não foi campeão, mas ele fez uma carreira muito bonita na Fórmula 1, inclusive brigando, como eu disse, com Sebastian Vettel e tendo 9 vitórias na categoria, 13 pole positions e 42 pódios, ou seja, foi um desempenho bastante interessante. E a façanha, né, de que quando ele estreia na Austrália com a Minardi, ele acaba marcando ponto para a equipe, coisa que a equipe não conseguia, né? E realmente isso marcou a carreira dele, acho que até selou o destino dele, e acabou abrindo portas para ele chegar na Red Bull, passou pela Jaguar e tal. Era um piloto muito combativo, rápido, mas muito de altos e baixos, né? Tinha pista que andava muito bem, outras não andava nada, e me parece realmente que era aquele que tem um estilo de pilotagem que casa com algumas pistas e alguns carros. Quando isso não acontece, ele fica longe e aí não consegue fazer grandes coisas. Mas era um piloto bastante combativo quando nesta condição e muito eficiente, né? O australiano também, como o Webber, o Daniel Ricciardo, é um piloto que veio da Fórmula 3, ele tinha tido um domínio na Fórmula 3 muito grande, mas estava na melhor equipe, que também a gente ficava pensando, pô, o cara vem de uma equipe que dominava o campeonato, não sei se vai chegar na Fórmula 1 e vai fazer alguma diferença. Mas na Red Bull, ele foi considerado durante um bom tempo como o melhor piloto da Fórmula 1 em freada. Ninguém conseguia frear tão bem quanto ele e fazer ultrapassagem no limite do limite do que era possível. Algumas ultrapassagens surpreendentes, né? Ele dava aquele mergulho com uma freada impecável, e com isso conseguiu grandes resultados, né? Ele teve 7 vitórias, 3 pole positions e 32 pódios. Mas aí chega um tal de Max Verstappen na equipe e gera toda a divergência que a gente já sabe. Culminou com aquele acidente lá em Baku, quando os dois se batem no final da reta, e o Max tinha recebido ordem da equipe para não atrapalhar o Ricciardo, porque eles estavam em estratégias diferentes. Mas o Max, como eu já falei, ele não quis saber. Não vai passar e acabou, e os dois acabam se enroscando e atrapalham a equipe. Tira os dois carros saindo da prova, né? Uma atitude que não foi muito legal da parte dele, mas o fato é que é aquilo que eu já falei, piloto que não quer deixar o companheiro passar de jeito nenhum, e que tem aquela determinação que eu vou ser campeão, eu vou ganhar, não é esse cara que vai me passar. O Ricardo, depois que ele sai da Red Bull, aí ele entrou numa espiral, infelizmente foi descendente, né? Porque em algum momento na Renault ele vai andar bem, na McLaren uma prova excelente que foi em Monza onde ele venceu,
E as demais provas parecia que ele ia acertar, mas não acertava, ia acertar, não acertava. Ou seja, ficou nesse chove não molha. Infelizmente, parece que ele perdeu aquela confiança incrível que ele tinha, com aquela freada super especial que o caracterizou durante o período da Red Bull. Mesmo assim, contribuiu e muito para a equipe conquistar títulos, né, de equipe, e com as 7 vitórias que ele conquistou. Lembrando também, né, ele fazia o show aí, né, ele pegava a bota de correr, enchia de champanhe e bebia, né, no pódio, que era sempre muito divertido. Um cara sempre sorridente, sempre alegre. Mexicano Sérgio Pérez. É um caso interessante, né? Porque a carreira dele na Fórmula 1 estava terminada, aí ele consegue aquela vitória com a Force India numa situação especial de pista. Ele bate na primeira volta, aí vai para o box, troca pneu, sei o quê, e isso o beneficia, e ele acaba vencendo a corrida. E aí a Red Bull resolve contratá-lo para a equipe para ser segundo do Max. E ele, em certas provas, chegou a incomodar o Max Verstappen. Mas não era piloto para bater o Verstappen. No entanto, ele era piloto para andar perto do Verstappen. E isso nem sempre aconteceu. A gente insiste com essa história de que o carro do Max ele é cada vez mais do estilo do Max, que é o front-end, né, que eu já falei, o carro que tem uma frente muito presa no limite, quer dizer, o piloto bobeou, perde o carro, e o Pérez foi se adaptando, venceu corridas e tal, 5 vitórias, fez 3 poles e 39 pódios, isso na Red Bull, mas cada vez mais ficou difícil pilotar o carro do jeito do Verstappen, e a Red Bull cada vez mais construindo o carro para o Max. No último ano a situação ficou bem difícil porque ele não conseguia mais ter resultado. O carro era o Max, ninguém mais conseguia pilotar. E coitado do Lawson que pegou o carro agora e também em 2 corridas já foi para casa, né? Foi para Racing Bull, para a equipe B. Vamos ver o que o Tsunoda vai ser capaz de fazer. No entanto, a gente tem que dar o mérito que o Pérez conquistou dentro da pista. Ele teve chance em equipe grande, né? Ele andou na McLaren, não andou bem, mas na Red Bull ele conseguiu essas vitórias e acho que poderia até ter ido um pouco melhor se a equipe tivesse dado um pouco mais de atenção para ele, mas o fato é que a equipe estava concentrada no Max e o Max estava entregando o resultado, são 4 títulos, portanto acho que ninguém pode reclamar disso não. Mas o Pérez fez o nome dele. Não há como falar na Red Bull e sem falar sobre esse aqui, né? Adrian Newey, o maior gênio da história da Fórmula 1. O cara conquistou 14 títulos na Fórmula 1, seja de equipe ou de pilotos, né? 5 títulos com o Williams, fez aquele carro fabuloso com o Williams, com a suspensão eletrônica e tal. Ele era responsável pelo projeto todo. Ele fez o carro da McLaren, que foi campeão em 98, com o Mika Hakkinen. E na Red Bull, então, são 8 títulos, né? Seja de construtores ou pilotos. Cria da Fittipaldi, ele foi escolhido pelo Ricardo de Villa para ser trainee, e dali a carreira dele deslanchou. Ele sempre tem um jeito para resolver e melhorar a performance do carro. Vamos ver agora no Aston Martin, né? Que o ano que vem o carro do Aston Martin será feito por ele. Mas merece o destaque, né? É fantástico o Adrian Newey. Bom, a Red Bull até o Grande Prêmio da China, ela conquistou 6 títulos de construtores, 8 títulos de pilotos, sendo de construtores ela é a 6ª maior equipe da história. Em pilotos ela é a 4ª maior da história. Em número de vitórias é a 4ª maior com 122 vitórias. É a 6ª maior em número de pole positions, tem 130 poles. É a 5ª maior em pódios, tem 283. E a 5ª maior em dobradinhas na Fórmula 1 tem 31 dobradinhas. Ou seja, os números mostram o quanto que a Red Bull é grande, o quanto que eles conseguiram organizar uma equipe e tornar essa equipe numa equipe vencedora. É uma equipe de um carro só. O resultado está aí, entendeu? Mesmo assim ainda tem 31 dobradinhas. Ela realmente
eles conseguiram ter os melhores, né, em várias posições dentro da equipe. O Adrian Newey é um deles, mas estrategistas e outros engenheiros auxiliares, pilotos, né, Vettel, Verstappen, que mostram que uma seleção e uma gestão cuidadosa do objetivo da equipe e trazer essas pessoas para o mesmo objetivo é extremamente importante, porque num curto espaço de tempo eles conseguiram um sucesso muito grande, se tornando, vamos falar então, a sexta maior de todos os tempos da Fórmula 1. Não sabemos ainda quanto tempo demora, porque agora com a saída do Adrian Newey, talvez eles venham, né, a sofrer com os próximos campeonatos, nos próximos campeonatos. Mas o Adrian também formou uma série de engenheiros que estão na equipe e permanecerão lá. Red Bull Racing, uma equipe que se fez ao longo de 20 anos.